A Copa do Mundo já começou e o Jornal do Comércio, por óbvio, não poderia ficar de fora dessa. Esse é o Jogo de Cifras e aqui a gente vai falar de futebol e de outros esportes também, mas sem, por óbvio, deixar de fora a pitada, o olhar econômico que faz parte de toda a cobertura do JC. Estou aqui com os colegas Felipe Munari, Ana Stobe, estamos aqui na nossa nova redação, nossa sede do Jornal do Comércio, o pessoal está aí atrás trabalhando. Eu vou começar perguntando para vocês, o que vocês acharam da Copa até agora, qual é a avaliação do Mundial, alguma surpresa, algum ponto positivo, ponto negativo, o que vocês podem me falar? Eu vou começar com a Ana Stobe. Bom, eu acho que Copa do Mundo sempre é algo que começa de forma surpreendente, né? A gente tem diversas seleções estreantes e que tem até mesmo dado alguma dor de cabeça para seleções mais veteranas e que até entraram como favoritas. Eu acho que essa primeira fase ela é um pouco mais difícil a gente ter esse gostinho de Copa do Mundo, porque tudo pode mudar. Nós tivemos nas últimas Copas seleções que ganharam a Copa do Mundo e que começaram perdendo para times que não tem tanta tradição em Copa do Mundo assim. Então eu acho que já tem como ter alguma noção de como vai ser, mas tudo pode mudar como é o futebol, né? Primeira rodada, claro, como sempre, tem essa questão da ansiedade que todos os treinadores falam, a não ser seleções como a Argentina, que tem um Messi que é um gênio absurdo e consegue driblar a ansiedade. E tu, Felipe, qual é o teu olhar sobre a Copa até agora? A Copa do Mundo sempre é um torneio surpreendente, né? Então tem pequenas seleções que estão estreando agora, igual a Ana falou, que estão dando trabalho para as grandes seleções. E é sempre importante pensar que esse torneio é um torneio que dá uma visibilidade para esses países que às vezes a gente nunca imaginaria de conhecer. Então é importante conhecer as novas histórias e a Copa do Mundo sempre traz esse olhar de novas histórias. A gente fica muito restrito ao que a gente assiste, né? As ligas europeias e tal, e não dá atenção para essas outras ligas que trazem jogadores, histórias surpreendentes, como, por exemplo, a do Vozinha, que foi uma história sensacional, né? Do jogador de mais de 40 anos que fechou o gol no jogo contra a Espanha. Essa Copa do Mundo, especificamente, tem um diferencial que são 48 seleções. É a primeira vez que a FIFA coloca 48 seleções na competição. E um olhar interessante para se fazer para uma competição como essa, assim, é ver como que a pujança econômica, como que os PIBs dos países que estão participando influencia no futebol apresentado dentro de campo. Os Estados Unidos, sede do Mundial, é, de longe, disparado, o país com o maior PIB, segundo o Fórum, o FMI, o PIB dos Estados Unidos é avaliado na casa de 32 trilhões de dólares. É muita grana, é mais de 6 vezes superior ao segundo lugar, que é a Alemanha, que é 5,4 trilhões de dólares. Queria perguntar agora, começando pelo Felipe, se tu acha que o fator econômico, a pujança econômica dos países influencia de alguma forma no que a gente vê dentro de campo ou não influencia? A gente teve confrontos entre países como os Estados Unidos, é o líder, o Paraguai, que está lá na casa dos 40 e poucos nesse ranking. Os Estados Unidos goleou. Tivemos a Alemanha, que é o segundo, contra o último do ranking, que é o Curaçao. Foi a maior goleada da Copa. Tu acha que isso influencia ou dentro de campo é 11 contra 11 e não muda nada? Com certeza influencia, né? Estados Unidos, a gente sabe que é um país que sempre investiu muito em esporte, né? Não só no futebol, mas em diversos outros, como basquete, o vôlei. Então, isso influencia sim. Só que quando a gente está falando de Copa do Mundo, tem esse olhar para a magia, que tudo pode acontecer. Não é só o olhar econômico que vai influenciar essas seleções em vencer ou perder um jogo. Claro, um exemplo é a Espanha, que é a 10ª nesse ranking dos PIBs, jogou contra Cabo Verde, que é 47º, o penúltimo, e terminou em 0-0, né? A Espanha é favorita, a primeira do ranking da FIFA, não conseguiu vencer Cabo Verde. E tu, Ana, tu acha qual é o tamanho da influência da pujança econômica dentro do campo de jogo? Eu tenho uma opinião um pouco parecida com a do Felipe, mas eu acredito que essa relação entre PIB, economia e esporte, ela fica um pouco mais clara nas Olimpíadas, que é outro grande evento dos esportes no mundo, do que na Copa do Mundo. Por quê? Porque na Copa do Mundo tem uma outra questão. Não adianta apenas serem países, futebol é cultura também. Então, tem países que acabam tendo uma boa campanha na Copa do Mundo, apesar de terem bons PIBs, porque não tem tradição pro futebol. A gente pega Estados Unidos, goleou, Canadá teve um pouco mais de dificuldade. São países que, ok, tem uma boa economia, tem feito partidas ok, os Estados Unidos foram até muito bem, mas a gente pegar um retrospecto de campanhas passadas, eles não têm uma grande tradição, eles nunca vão muito longe, porque o futebol não faz tanto parte da cultura deles quanto faz a cultura latino-americana. Então tem essa relação entre economia e esporte, porque países com maiores PIBs conseguem investir mais, até dar mais condições de infraestrutura para seus atletas, mas ao mesmo tempo essa questão da conexão com o esporte é muito importante. Como disse Felipe, a grande magia do futebol é justamente que tudo pode acontecer. Imprevisível, né? E, falando em previsibilidade, o que muita gente não previu foi a estreia do Brasil, o resultado de 1-1 contra a seleção de Marrocos. Resultado frustrante, apesar de Marrocos ser uma seleção forte, a 7ª colocada no ranking da FIFA.
FIFA, Carlo Ancelotti já um pouco questionado, decisões, escalações. Ana, o que tu achou da estreia do Brasil? O que tu acha que pode melhorar? E qual a tua previsão? O que tu vê para o jogo contra o Haiti, o jogo do Brasil na segunda rodada da Copa? Bom, eu acho que muita gente ficou muito decepcionada, porque, claro, todo mundo espera já entrar ganhando na Copa do Mundo. Mas o Marrocos é uma boa seleção. Na última Copa, eles ficaram na semifinal. Então a gente tem que parar de ver um pouco o Marrocos como uma zebra do futebol e enxergar que um empate contra o Marrocos já era, de certa forma, esperado. De toda forma, eu acho que o Brasil teve erros bastante claros nesse jogo e é o momento do nosso técnico, Carlo Ancelotti, fazer a virada de chave e corrigir esses erros para os próximos jogos. Eu acredito que muitas dessas questões vão ser corrigidas, por exemplo, a dependência de certos atletas, que ficou bem clara, mas a minha expectativa é sempre, como brasileira, a melhor possível. Eu acho que agora nos próximos jogos, seja Haiti, seja Escócia, vamos fazer um desempenho muito melhor. E também a imigração, né, a miscigenação fez esses países africanos, que talvez não tenham tanta tradição. A maioria dos jogadores de lá jogam na Europa, né, jogam nos grandes clubes, nas grandes ligas. Então, acaba que são países que já estão adquirindo um modelo europeu de jogar também. Tu, Felipe, o que tu achou da estreia do Brasil e o que tu espera pro jogo contra o Haiti? Cara, empatar com o Marrocos, se fosse há 8 anos atrás, seria um desastre, né? Mas hoje não, porque o Marrocos, inclusive, é uma equipe mais organizada que o Brasil. Isso se provou na partida. A gente sabe que o Marrocos conseguiu explorar bem os erros defensivos do Brasil. E hoje foi um confronto entre a sexta colocada, que é o Brasil, e a sétima, que é o Marrocos. Então, o empate foi um placar justo pelos dois futebols que as duas seleções entregam. E não se pode fazer terra arrasada. O Ancelotti, claro, tem erros que tem que ser corrigidos, principalmente no meio campo, já que ele não está conseguindo trabalhar a bola nesse setor. E vamos ver o que a gente consegue fazer contra o Haiti, que vai ser o ponto de ruptura dele. Caso a gente vença, mas com um resultado não tão expressivo, isso pode fazer com que a gente não consiga a primeira colocação e se complicar no resto da competição. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse nosso primeiro jogo de cifras. Semana que vem a gente está de volta para falar sobre o segundo jogo do Brasil, o que mais acontecer na Copa até lá. Nos siga nas redes sociais, acesse o site do Jornal do Comércio, que está cheio de conteúdo por lá, Instagram, Facebook, LinkedIn. E nos vemos na semana que vem. Até a próxima!